Boa noite, galera! Nós, da turma 3DN RH, viemos conversar com vocês sobre um assunto muito preocupante, o trabalho infantil. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2008, 10,2% das crianças e adolescentes brasileiros entre 5 e 17 anos realizam algum tipo de trabalho. Na Bahia, o percentual é de 12,9%. Aproximadamente 71 mil meninos com idade entre 7 e 14 anos na Bahia estão fora da escola. Dessas crianças, 14,4% estão envolvidas com trabalho infantil, índice acima da média nacional, que é de 11,5%. Eles têm um olhar distante, como se a alegria da infância fosse escondida pela dureza da rotina. Ao invés de lápis, caneta, caderno e caminhão da escola, às 3 horas da madrugada, dezenas de crianças já estão de pé, por exigência do trabalho. A fisionomia, no entanto, revela de cara serem pessoas ainda distantes de completar 14 anos, idade mínima oficial para a pessoa poder trabalhar. Sabemos que existe, que é em grande quantidade e que a cada dia cresce mais. Porém, como mudar isso? Quais os direitos dessas crianças? Será que a criança não tem mais direito de ser criança? É com essas perguntas que começamos a nossa viagem. Venham conosco. Aqui o Pelourinho, na rua Inácio Ascioli. Vamos agora chegando na primeira vara da infância e da juventude para falar com o João Ricardo, o agente de proteção aqui da comunidade. Me acompanhe. Fala pra gente, João, em relação às crianças de rua, o que você tem vivenciado aqui, já que você está no juizado de menores, você tem muitas demandas, o que você vivencia em relação a essas crianças diariamente? Olha, nós encontramos diversos problemas, na verdade, principalmente nessa região, por ser uma região turística. Nós encontramos diversas crianças, na verdade, que às vezes fazem da rua a sua moradia, né? E por conta disso se torna, na verdade, algo fácil para a captação do tráfico de droga. Então nós temos crianças, na verdade, que são usuárias de drogas, que passam a viver na rua e ter o turismo, na verdade, como uma fonte apoiadora, né? Porque de certa forma eles ficam pedindo, roubando, coisas do gênero e terminam, no caso, sendo um grande problema para nós. Certo. E você lida também com crianças que têm família, que... Com certeza, nós temos crianças, na verdade, que têm família, têm residência fixa, porém, o que acontece? Algumas dessas crianças, elas são abusadas as pessoas que deveriam proteger, que seriam seus pais, às vezes é abusada por um vizinho, coisa do gênero. Então, o que acontece? Existe muito desses casos que às vezes foge por ter sido espancado pelo pai, pelo padrasto, por alguém da família, na verdade. E aí, existem essas pessoas que a gente tem interesse, na verdade, em estar ressocializando. A gente tem que fazer um trabalho, na verdade, um trabalho muito complexo, porque a gente tem que trabalhar a família como um todo, porque o lugar da criança em si é no seio familiar. Então, nosso objetivo principal é assim, as ruas não podem criar, na verdade, uma responsabilidade que alguém criou. E nem sempre essa família tem estrutura para atender essas crianças. Não, algumas dessas crianças saem de casa com o objetivo, umas para ajudar os pais realmente por uma necessidade, por uma demanda de necessidade, e outras, na verdade, porque às vezes tá já no vício da droga, entendeu? Às vezes não tem mais os pais não têm mais um controle, e aí termina eles se tornando moradores de rua por conta disso, e aí passam a viver integralmente na rua. E tem pais também que acabam sendo os próprios
carrascos que acabam Exatamente, essas crianças. usa essas crianças, na verdade, como uma fonte de renda. Porque, por exemplo, tem muitos deles que não trabalham, mas aí utiliza a criança por ser mais fácil, né? Todo mundo tem uma sensibilização maior. Então, utiliza essas crianças, na verdade, com o objetivo de estar conseguindo renda, recursos, na verdade, para a família. Então, as crianças que deveriam estar estudando, deveriam estar crescendo de Dentro maneira saudável, familiares, então acabam indo para as ruas trabalhar. Trabalhar, pedir, roubar, praticar, né, crimes, que muitos praticam crime, até mesmo pelo uso da droga, pela abstinência da droga. E a gente tenta, na verdade, com o trabalho da gente, na verdade, é tentar formar a ressocialização dessas crianças. Então, Nós temos alguns abrigos com o objetivo de estar conseguindo renda, recursos, na verdade, para a família. Então, as crianças que deveriam estar estudando, deveriam estar crescendo de Dentro maneira saudável, familiares, então acabam indo para as ruas trabalhar. Trabalhar, pedir, roubar, praticar, né, crimes, que muitos praticam crime, até mesmo pelo uso da droga, pela abstinência da droga. E a gente tenta, na verdade, com o trabalho da gente, na verdade, é tentar formar a ressocialização dessas crianças. Então, nós temos alguns abrigos no qual a gente, quando encontramos essas crianças de 1 a 12 anos, na verdade, que acontece, a gente tem uns abrigos em toda a região, de Salvador e região metropolitana, no qual a gente abriga essas crianças até ser resolvida a situação para que ele volte ao seio familiar, onde é feito um trabalho psicológico, um trabalho social, onde é visto toda a estrutura familiar. E quando não há possibilidade de ressocialização, essas crianças são postas para adoção. Porque às vezes acontece muito assim, por exemplo, é uma criança que é abusada sexualmente, ela não pode voltar para o seio da família. Então o que acontece? Nós temos o dever, né, não só como a gente, na verdade, mas como toda a sociedade, de estar reintegrando aí a uma nova família, já que ele não pode ficar, né, às margens. Tá. E assim, João, para você, qual a solução para se atender essas crianças de maneira que elas consigam ter uma vida de maneira saudável, viver de maneira positiva, sendo que a família muitas vezes não dá a elas esse suporte, essa oportunidade? Realmente é um suporte muito difícil. Inicialmente eu acho que a questão tem que ser educacional, ela tem que começar do zero, é uma base, né? A base teria que ser a família. Se a família não cumpre esse papel, é o dever do Estado. Se o Estado não cumpre, é o dever da sociedade. Mas isso, como a gente está na esfera do Estado, o Estado vem cumprindo o seu papel, como eu falei anteriormente, na questão dos abrigos, e é importante a gente, na verdade, cada um está fazendo sua parte para que essa situação venha a ser, né, mudada. O ideal seria esse hoje. Então você acredita que o principal alicerce para a mudança dessas crianças é a educação? A educação. E a sociedade é que vem abraçar a causa. Porque não é da minha conta, mas é da conta de todos nós como cidadão. Porque como cidadão nós temos que fazer o papel, na verdade, de trabalhar em prol desse objetivo. Até porque nós somos sim atingidos a partir do momento que você está no ônibus e você vê uma criança que deveria estar estudando, está ali vendendo, ou que você até mesmo é induzido a ter que dar algo a alguma criança. A gente, na verdade, se coloca no lugar, né? Porque assim, nós temos, na verdade, uma formação diferente, né, da que existe hoje, mas a gente se coloca no lugar dessas crianças. E se fosse a gente? Né? E se fosse um filho? E se for um filho, e se fosse um sobrinho? Nós temos, na verdade, que abraçar essa causa. Por quê? Porque nós temos familiares, na verdade, e qualquer pessoa está sujeita a essa situação. Então, como você me falava anteriormente, nada está perdido. Não. É um processo, na verdade, que ele é lento, né? Não é resolvido, né, a curto prazo, mas é uma coisa que é possível sim. A ressocialização ela é possível em qualquer esfera. Né? Em qualquer esfera ela é possível. Então tá, João, nós agradecemos muito pela sua participação, tá? E ficamos aqui com o João Ricardo do Juizado de Menores aqui no Pelourinho. Agora, convido vocês a escutar o áudio de uma entrevista real, feita com um menino, ao qual chamamos carinhosamente de Júnior. Lembrando que esse nome foi dado a ele para preservar a sua identidade. Júnior, que foi encontrado na estação da Lapa, trabalhando, nos contou como é trabalhar e ajudar o seu pai. Acompanhem. Estou aqui com um jovem de 11 anos, vamos chamá-lo de Júnior. Júnior, você trabalha aqui na Lapa, ajudando o seu pai. O que você faz? Eu ajudo ele levando pururuca, fazendo entrega aqui para Lapa.
Certo. Você está estudando no momento? Sim, Que série você está fazendo? 5º ano. E você gosta de ajudar o seu pai? Por que você ajuda ele? Porque eu gosto dele. Mas ele precisa dessa ajuda? Um pouquinho sim, um pouquinho não. Certo. E o que você deixa de fazer para poder ajudar o seu pai? Nada. Você acha que você podia estar usando esse tempo para estudar ou para brincar? Não. Você gosta disso, do que você faz? Sim. Certo. Tá bom, então. Eu agradeço, Júnior, pela sua colaboração. Você tem alguma mensagem para passar para os meninos da sua idade que também trabalham como você? Sim. Pode falar. Que eles sejam muito obedientes aos pais deles, que ajudem eles e que não fiquem pela rua se misturando com pessoas erradas. E uma boa sorte para ter uma boa vida. Muito obrigado, Júnior. Tchau, tchau. Convidamos Ilana, uma menina muito esperta, para nos contar como é a vida dela de criança, estuda, que brinca e aproveita todo o seu tempo livre para ser apenas criança. Peço que prestem bem atenção na diferença entre ela e o nosso amiguinho Júnior. Os dois transparecem a inocência da criança, mas as responsabilidades são distintas. Vamos acompanhar. Oi, tudo bom? Tudo. Começa dizendo o seu nome e a sua idade. Meu nome é Ilana, eu tenho 9 anos. Oi, Ilana, você está estudando? Sim, à tarde. Qual é a série que você faz? 4º ano, 3ª série. Vocês podem explicar um pouquinho como é a sua rotina? O que você faz? De manhã eu pego o livro e estudo. Aí quando dá a tarde, eu pego e vou para a escola. Chego da escola, pego, estudo um pouquinho, depois eu vou brincar. Sim. Ilana, você já viu, já soube que existe crianças que trabalham desde novinhas para ajudar os pais na rua, no ônibus. O que você acha sobre isso? Eu acho isso muito errado por causa que as crianças do dia de hoje têm que brincar, estudar. É isso que as crianças hoje no dia a dia fazem. Vem cá, Ilana, você pode deixar uma mensagem sobre o que é ser criança, como é ser criança? Ser criança é brincar, correr, ter sua vida. Por causa que ser criança não vai durar todo o tempo do mundo. A gente vai ser adolescente, depois vai ser adulto. Isso vai deixar um pouquinho a infância de lado. Então tem que aproveitar A vida. a vida, maravilhoso. Tá bom, Ilana, obrigada. Tchau. Depois de conhecer e ver tanta coisa, fica difícil não cair na real, não é mesmo? É verdade. Estamos diante de crianças e adolescentes sem a oportunidade de serem crianças, de estudar e aproveitarem a vida. Com certeza, cabe a cada um de nós ter essa consciência e passar para frente tudo aquilo que ainda pode ser feito, certo? Sim, por um Salvador sem crianças nos sinais. Por uma Bahia com menos índices altíssimos de trabalho infantil. Por um Brasil melhor. Criança? Criança é sorriso no rosto, é doçura na alma, festa no coração. Todo pequeno tem direito à saúde, carinho, à educação. Criança é picolé, pipoca, folia. Criança é coisa séria, traz ternura e alegria. Criança. O choro de uma criança é pranto muito doído, pois elas são a esperança de um futuro mais bonito. Criança não trabalha, criança dá trabalho!